Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, amém? Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, e ela tem como título A Origem dos Conflitos e o Meio para Vencê-los. O objetivo dessa lição é mostrar a origem dos conflitos de todas as áreas da nossa vida, seja na vida familiar, na nossa vida profissional, social ou espiritual. E os efeitos que esse conflito pode causar na vida do ser humano, distanciando ele da presença de Deus e da sua vontade. E também Tiago vai apresentar também como resolver esses tipos de conflito. O nosso texto base está lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10. E ele diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivo errado, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúme? Mas Ele nos concede graça maior, pois por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos procurar analisar versículo por versículo do texto que nós acabamos de ler, para nós procurarmos entender qual era o contexto que aqueles cristãos estavam vivendo e qual era a mensagem que Tiago estava querendo transmitir àqueles irmãos. É um assunto muito sério, porque poderia comprometer a verdadeira essência do cristianismo naquele período. Lembrando que o livro de Tiago ele é considerado uma carta geral, ele não era um problema específico de uma igreja, mas sim daqueles que haviam se convertido ao cristianismo, quer gentios, quer judeus, que haviam se convertido ao cristianismo e foram dispersos por todas as regiões. Fica muito claro, quando nós lemos os capítulos anteriores de Tiago, que aqueles cristãos estavam passando por um período de grande provação e sujeito a várias tentações. Nós vemos lá que eles passaram por a questão de fome, de perseguição, de injúrias, de conflitos sociais. Agora Tiago ele vai tentar tratar esses conflitos que começam a transparecer no meio deles, o que com toda certeza levaria à divisão da igreja, à divisão do grupo. Esse podemos dizer que foi um problema no início da igreja primitiva, quando Paulo começa a combater esse tipo de situação. A igreja de Coríntio, ela não conseguiria se desenvolver espiritualmente enquanto existisse essa questão de divisão interna. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver essa preocupação do apóstolo Paulo. Quando uns diziam ser seguidores de Paulo, outros de Apolo, e outros usavam até mesmo o nome de Cristo, mas tudo isso não era pelo zelo do Evangelho, mas sim para justificar os seus próprios prazeres, o seu próprio capricho, as suas próprias vontades. Paulo ele repreende duramente aqueles irmãos que estavam agindo não com sentimentos espirituais, mas com sentimentos carnais. Essa é a mesma linha que Tiago exorta aqueles irmãos que estavam vivendo aquele momento difícil. Eles deveriam permanecer firmes na doutrina, não se deixando levar por impulsos emocionais, por momentos, mas para que eles parassem e refletissem o que estava de errado em seus comportamentos. Tiago leva aqueles cristãos a refletir qual a real motivação do sentimento que estava causando a divisão entre eles. Tiago capítulo 1 ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago no capítulo 4, versículo 1,
ele aponta mais uma vez para a fraqueza da natureza do ser humano, porque temos uma natureza pecaminosa. Se relembrarmos as lições anteriores que estudamos no capítulo 3 de Tiago, isso deixa muito claro a importância de nós termos um autocontrole, né? Controlando as nossas emoções, dominando a nossa língua, deixando de lado o nosso orgulho, não nos considerando mais sábios entre os homens, entre outras considerações que Tiago aponta ali, as fraquezas do ser humano. Esse argumento no capítulo 3, ele vem reforçar essa exortação que Paulo faz no capítulo 4, para aqueles irmãos, aqueles cristãos, que estavam em conflito entre si por causa do orgulho, levando eles ao distanciamento da presença de Deus. Fica claro que a origem dos conflitos que Tiago tem tratado era referente à velha natureza do ser humano, a velha natureza do homem, que ainda não sofreu um processo de transformação ou um amadurecimento espiritual, né? Lá em Marcos capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 23, nós vamos ver Jesus falar sobre a natureza do homem. Ele diz assim: pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, os enganos, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Para entender esse contexto nessa passagem de Marcos capítulo 7, nessa passagem que os escribas e fariseus, né, eles questionam Jesus porque os discípulos não participavam do ritual de lavar as mãos antes das refeições. Esse ritual não estava muito além da questão da higiene, de lavar as mãos, né? Era um ritual criado pelas autoridades para, como se fosse uma forma de purificação, né? Caso esses homens tivessem contato com algum pagão, né? É claro que toda certeza que Jesus não aceitaria, né, não aprovaria a falta de higiene, né? É claro que ele estava apontando para uma questão espiritual. Enquanto os escribas e fariseus eles estavam preocupados em cumprir a lei, Jesus estava preocupado em saber qual a real motivação da lei, né? Qual era o sentimento que estava no coração do homem. Enquanto o homem não passar por um processo de transformação espiritual através da ação do Espírito Santo na sua vida, a sua natureza terá uma tendência pecaminosa, né? Quando Paulo ele escreve a carta lá aos gentios que estavam convertidos lá em Gálatas, né, que estavam sendo pressionados pela liderança dos judeus, né, que afirmavam que a salvação dependia exclusivamente das observações da lei, e seguir os rituais e manter a tradição, né. Paulo ele apontava para um despertar espiritual muito mais além do que simplesmente a observação da lei. Paulo apontava para o abandono dos sentimentos carnais e a busca da santidade. No versículo 2 até o versículo 6 de Tiago capítulo 4, podemos ver os efeitos desse conflito da natureza do ser humano. Ele diz assim: vocês cobiçam as coisas, não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não têm, porque não pedem. Quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúme? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Tiago ele vem destacar a natureza pecaminosa do ser humano, fazendo uso de metáforas, né, comparações que apontavam para o conflito existente entre a natureza do velho homem e a natureza do homem convertido. Ele usa termos, né, termos pesados para fazer esse tipo de comparação entre o carnal e o espiritual, como por exemplo, né, cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, né? Termos muito pesados, né, Tiago ele usa. É claro que ele não está falando no campo físico, mas ele está falando no campo espiritual. Como nós vimos, né, nas lições anteriores, as nossas atitudes, as nossas palavras, né, pode levar à morte espiritual.
porque tira toda a possibilidade da existência de criar um sentimento de amor ao próximo, né? Ele aponta para uma vida espiritual vazia, totalmente sem sentido, né? Cheia de frustrações. Né? No versículo 2, né, nós podemos ver que ele diz que não consegue obter aquilo que desejam, porque pede e não recebe, mas porque eles pedem por motivação errada. Ou seja, as nossas orações ela está condicionada à motivação correta, não apenas para atender os nossos deleites, né, mas para fazer a vontade de Deus. Quando Tiago diz, nos versículos que nós acabamos de ler, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ele não está chamando de adúltero no sentido de um relacionamento homem e mulher, né? Mas na questão de fidelidade do homem com Deus dentro dos padrões do cristianismo, né? O homem que tem o conhecimento da palavra, que domina bem a palavra, as escrituras, conhece muito bem a escritura, mas vive sem o temor de Deus, ele vive uma falsa religiosidade, apenas para cumprir regras estabelecidas pelo próprio homem, né? Vivendo um falso cristianismo, né? Com o único objetivo de buscar os seus próprios prazeres, o seu reconhecimento, a sua glória, né? Essa falta de um comprometimento com o Deus verdadeiro leva o homem a viver uma vida em busca dos seus próprios prazeres, produzindo uma falta de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Por isso que Tiago, lá nos versículos 5, no versículo 6, ele chama a atenção daqueles cristãos de como Deus é um Deus zeloso, né? E ele diz assim, no versículo 5, versículo 6 de Tiago, capítulo 4. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúme? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus não aceita uma lealdade dividida. É muito óbvio que Deus sempre desejou e continua desejando também nos dias de hoje uma lealdade incondicional do ser humano. Deus, ele em nenhum momento ele abre exceção para ocupar o segundo lugar na vida do homem, né? Tiago, ele apresenta algumas condições para que aqueles irmãos vencessem os problemas que eles estavam passando. No versículo 7 de Tiago, capítulo 4, ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É claro que a única forma de você resistir ao diabo é se sujeitar à vontade de Deus. E isso só acontece quando nós estamos debaixo da sua autoridade, debaixo da vontade de Deus. Em Pedro, né, 1 Pedro, né, ele diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, versículo 9, ele diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro, ele é bem objetivo. Para que nós possamos vencer o inimigo, nós devemos vigiar, ficar atento à nossa vida espiritual. Não podemos dar brecha ao inimigo. Não é vigiar o inimigo, mas vigiar as nossas fraquezas. Não sermos orgulhosos para corrigir os nossos erros, não demorarmos para tomar a atitude correta. Porque o diabo, né, como Pedro diz, né, porque o diabo ele está à busca de uma oportunidade para lançar no coração do homem a dúvida, a maledicência, a injúria, a ira, a revolta, né? Pedro usa a figura de um leão faminto, né, um leão feroz e faminto, para ilustrar como o diabo deseja essa oportunidade em nossas vidas, como o diabo tem interesse em nossos conflitos, em nossas fraquezas, né? Por isso em Efésios capítulo 4 ele alerta, né, que nós não podemos deixar brecha ao inimigo, não devemos esperar, né, não devemos dar essa oportunidade para o inimigo. Em Efésios capítulo 6, capítulo 4, versículo 26 e 27, ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Paulo falando aos Efésios, ele está falando que nós devemos ser rápidos, né? Não devemos alimentar sentimentos negativos dentro de nós, não devemos alimentar aquela ira dentro de nós, não devemos dar lugar ao diabo, porque o diabo ele se aproveita desse tipo de situação. Tiago ele está tratando de assuntos comportamentais que envolvia a velha natureza pecaminosa do homem e ressalta a necessidade de um comportamento adequado diante dos problemas.
Como homem, podemos falhar, mas como cristão, convertidos que somos, devemos deixar o orgulho de lado, né, e corrigir as nossas falhas o mais rápido possível. Tiago também ressalta que o orgulho é um dos motivos que impede a nossa vitória diante do nosso inimigo. Conhecemos a vontade de Deus e muitas vezes, deliberadamente, permanecemos no erro por uma questão de nós não querermos nos humilhar perante as pessoas, né, e não dar o braço a torcer. O orgulho e a soberba, o orgulho do ser humano acaba impedindo que nós recebemos a bênção. Tiago ele deixa bem claro que Deus resiste aos soberbos, né? E a humildade do ser humano, a humildade do homem, o coloca diante de Deus, porque ela revela uma dependência total de Deus. Outro verbo que nós podemos ver lá no versículo 8 de Tiago capítulo 4, é aproximar-se de Deus. O texto ele diz o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 8, aproxime-se de Deus, e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproximar-se de Deus existe uma série de consequências. Primeiro, precisamos tomar o cuidado, né, com os valores que o mundo considera, que o mundo mais aprecia, com os valores que Deus considera mais importante. A amizade, lembra que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Precisamos pagar o preço das nossas escolhas, né? No versículo 8, Tiago diz, aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Tiago ele demonstra que essa aproximação de Deus, do homem com Deus, está voltado unicamente às escolhas do próprio homem. A afirmação de Tiago, ela está reconhecendo que nós somos pecadores e que para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos nos santificar, estar atento a algumas condições, tais como limpar as mãos, né? Ou seja, viver o Evangelho sem hipocrisia, viver o Evangelho sem a falsidade, sem aquela falsa religiosidade. Purificar as nossas vidas começa no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador em nossas vidas. E iniciamos aí então um processo, uma caminhada espiritual. Já no versículo 9 e 10, parece que Tiago está transmitindo uma mensagem muito triste, né? Vivida pelo distanciamento da presença de Deus. Apesar da mensagem parecer desoladora, cheia de frustração, ele apresenta uma solução para essa situação, né? Tiago ele exorta que os irmãos devem viver o Evangelho com sinceridade para produzir na sua vida, né, uma perspectiva de vida feliz e abençoada, mesmo diante dos problemas e das aflições que sobrevêm. Para nós concluirmos, precisamos entender que nós precisamos encarar os nossos problemas de frente, sem alterar a essência do Evangelho em nossa vida. Não podemos transmitir a responsabilidade para outras pessoas a fim de justificar os nossos erros. Devemos vigiar os nossos pensamentos, o que vai acabar influenciando a nossa mente e, consequentemente, o nosso coração. Nós somos o que falamos, nós somos aquilo que acreditamos. Amém? Que Deus abençoe a todos.